Olá, muito bom dia. Você que acompanha o Viver Bem todos os sábados aqui na tela da SIC TV, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, a cada sábado com um novo profissional e hoje falando aí com as crianças, né, com as mães e com os pais, um tema dedicado especialmente aos pequenos, porque depois de sair com o bebê da maternidade para casa, inicia-se uma longa maratona de aprendizado. É ansiedade, dúvidas e felicidade. É bastante comum as mamães se preocuparem em como segurar o bebê, dar o banho, lidar com o choro, evitar as cólicas. E para sanar as principais dúvidas sobre o recém-nascido, a pediatra Raquel Souto volta aqui ao Viver Bem mais uma vez conosco. E é muito bem-vinda para a gente dar essas dicas, Obrigada, né? Ana. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Momento de aflição para mães, Muito, pais né? de primeira viagem, até aqueles que já têm um primeiro filho, porque um filho nunca é igual ao outro, né? É um momento de muita ansiedade, né? Que é tudo muito novo, por mais que você tenha outros filhos, mas esse é diferente, às vezes a gente esquece, às vezes o menino vem com um comportamento totalmente diferente do outro e assim, é um momento assim, de muito estresse, assim, tanto para a mãe quanto para o pai e para a família. Mas o pediatra pode ajudar a mãe a preparar a mãe para este momento? Tanto pode quanto deve. Assim, cabe ao pediatra a gente orientar, um exemplo, questões da amamentação, questões até do enxoval, sabe, assim, como lidar com o choro, as cólicas, prever a mãe, né? Não que exatamente vai acontecer todas aquelas coisas que a gente fala, nem que a gente menciona, mas a gente precisa pontuar para a mãe saber o que vai acontecer, ou pelo menos ter uma ideia do que esperar. Acho que o principal desespero de uma mãe de primeira viagem é justamente o choro do bebê, porque o choro costuma ser uma comunicação do bebê de que algo deve estar errado, ele pode estar errado. Como acalmar o choro do bebê, doutora? Então, primeiro ponto, a gente tem uma filosofia, assim, muito, não, a gente não pode pegar o bebê no colo quando ele está chorando porque ele vai ficar manhoso. Só que a gente esquece que o choro é uma forma que o bebê tem para se comunicar. E não necessariamente o choro é sempre fome. Às vezes é calor, às vezes a fralda está suja. Então, assim, primeiro ponto, antes de acalmar o bebê, a gente tem que se acalmar. Porque a gente tem que entender que naquele momento nós somos a solução da vida deles, né? Então, assim, checar se a fralda está suja, pegar no colo, acalentar, porque é isso que eles precisam de acalento. E essa questão de, vou deixar o bebê chorando para ele não ficar manhoso, isso é muito ruim. Porque você acaba ensinando a criança que, independente do problema que ela tenha, ela pode chorar o quanto que ela quiser que ela não vai ser atendida. Todo choro vai ser manifestação de que algo está errado? Todo choro, principalmente recém-nascido. Todo choro é uma manifestação de que alguma coisa está errada. Ou está com calor, ou não quer ficar naquela posição, ou está com fome, ou está se sentindo mal, ou quer arrotar. Todo choro é uma forma de comunicação. Então não devemos ignorar o choro do bebê. Nunca, jamais. A gente precisa acalentar, a gente precisa pegar, a gente precisa ver. E é até engraçado que, assim, choro de recém-nascido é algo absurdamente irritante. Mas, pô, é irritante, mas assim, eu fico brincando que a natureza é tão sábia que isso não é ao acaso, isso é realmente proposital. Porque se fosse um choro como se fosse uma melodia, ninguém ia levantar, né? Assim, ninguém ia até lá. Então, assim, o choro realmente é um sinal de que tem alguma coisa fora do compasso. Um dos motivos para o choro do bebê pode ser a cólica do recém-nascido. Como aliviar essas cólicas, doutora? A cólica, a gente tem alguns medicamentos para fazer para cólica. Às vezes a gente tem aquela questão assim, da alimentação materna, que a mãe não pode comer isso, a mãe não pode comer aquilo, mas isso é muito variável, né? A gente pode até prestar atenção, às vezes a mãe tem algum alimento que por acaso no dia seguinte o bebê teve cólica, evita esse alimento, mas não necessariamente, né? E assim, a gente fica brincando que os primeiros 30 dias, se o bebê passar dos 30 dias sem ter cólica, a probabilidade dele ter cólica para frente é menor. Mas assim, como que eu alivio a cólica efetivamente? Paciência. Infelizmente, assim, hoje a gente não tem nada que fale assim, olha, eu vou dar um remédio milagroso. E isso é uma coisa muito comum, que as mães buscam remédios milagrosos, buscam soluções, mas às vezes assim, tem uma teoria que fala que a cólica muitas vezes é uma questão de adaptabilidade da criança ao meio, dos sentidos, do som, do barulho, da temperatura. Então, assim, é realmente o acalentar a criança. Mas todo bebê tem cólica? Não, tem bebês que não têm.
Tem bebês que simplesmente não têm cólica, nascem, mamam e às vezes até não faz aleitamento materno, às vezes porventura faz o complemento e realmente não tem cólica. É da criança, né? É predisposição da criança. Qual a melhor forma, qual é a melhor posição para o bebê dormir? Isso é muito, muito, muito importante. Antes da posição, o berço do bebê, ele tem que ser o mais clean possível. O que é isso? Às vezes a gente compra aquelas coisas bonitas, bota ao redor, aquilo ali não pode, tá? E por que não pode? Porque favorece a asfixia neonatal. Então a posição para o bebê deve dormir é de barriga para cima. Aí as avós falam assim, mas meu Deus, será que não vai engasgar? A probabilidade da gente ter asfixia na verdade, a probabilidade de a gente ter morte súbita em criança nessa idade é maior que a questão da asfixia por broncoaspiração. Então, assim, o engasgo, né? Às vezes as mães ficam preocupadas da questão, tipo assim, vai golfar e eu não vou ver. A probabilidade disso acontecer é menor do que uma morte súbita. Então, assim, como que a gente deve dormir? A gente deve deixar numa superfície plana, que geralmente é o berço ou até o próprio carrinho, com a cabeceira elevada. Essa é a posição dele, não é de lado, não é enroladinho. E outra coisa muito importante, às vezes a gente coloca lençol, cobertor. O bebê, ele não tem ainda o desenvolvimento, às vezes fraldinha, ele se mexe e leva a fralda até o rosto. E ele não consegue tirar. Então, assim, é não ter nada no berço. O bebê não deve, a gente não deve cobrir o bebê de alguma forma? Não, a gente tem que, eu fico brincando, que a gente tem que encapotar o bebê. Botar calça, botar blusa, botar um macacão, se precisar de touca, bota a touquinha, mas o cobrir o recém-nascido a gente não deve. Porque ele pode vir se mexer, ele pode vir rolando para um lado e às vezes aquele lençol, ele vai para cima. Às vezes aquela fraldinha, aquela naninha que a gente usa, vai para cima. E ele não consegue tirar. E às vezes não dá tempo da gente ver. Às vezes dormindo na noite. Então o bebê sempre de barriga para cima e evitar ali uma ornamentação no berço e evitar também lençóis, fraldas, qualquer tipo de cobertor. Qualquer tipo de cobertor, qualquer tipo de pano, qualquer coisa. Como preparar o banho do recém-nascido, doutora? O banho do recém-nascido. Assim, a gente tem muita preocupação, né, com a relação do banho, porque hoje a gente tem muito índice de queimaduras dos recém-nascidos por conta da água do banho. Por quê? Às vezes a gente esquenta, às vezes a gente bota com a nossa mão ela é mais grosseira do que a pele do bebê, a nossa mão às vezes ela acaba aguentando uma temperatura maior. Então assim, a água ela não pode ser muito quente, mas também não precisa ser muito fria. Eu fico brincando que é uma água esperta. O banho do recém-nascido. Mas quantos banhos ele deve tomar durante o dia? Então, o bebê precisa tomar banho diariamente. Isso é um ponto principal. Aqui na nossa região é muito quente. Então, às vezes, as mães só optam por dar um banho e o bebê fica todo melequento, bichinho. Então, assim, é importante que tenha mais banhos durante o dia, mas a gente use pouco sabão, que o sabão é detergente. Então, assim, a mesma função que o sabão faz lá na louça, ele faz na pele do bebê. E a pele do bebê é muito sensível, então, assim, pouquinho sabão e mais banhos durante o dia. Certo. E como que, neste momento do banho, tem alguma outra dica ali de posição? Qual é a melhor forma de segurar? Uma forma mais confortável para o pai, para a mãe? Eu acho engraçado que na hora do banho, as mães, os pais até, eles têm muito medo da questão, assim, do sabão, do escorregar. Eu fico brincando que a gente tem que pegar igual a gente pega a boneca, né? A gente bota a mão e a cabecinha fica apoiada. É sempre desesperador, É sempre né? desesperador. E às vezes a gente tem aquela questão de banheira, às vezes pega banheiro com alguém, aquelas banheiras faraônicas, mas na verdade o bebê é desse tamanho. E fica todo perdido naquela banheira. Então, assim, a questão da posição, é importante a gente treinar um pouco antes, até para ter noção. Por isso que é importante ter pouco sabão, que às vezes o bebê fica realmente muito escorregadio. E ele é mole, a cabeça é molinha, ele ainda não sustenta a cabeça. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Aí, falando de higienização, doutora, a gente tem a questão também do umbiguinho. Como cuidar do umbigo da criança? Então, primeira coisa, aquela pele que fica feiosa no umbigo é um tecido morto. Então, assim, você não tem que ter problema nem medo de manipular aquilo ali, que ele não sente dor. Então, assim, é importante todas as trocas de fralda,
botar álcool 70. Às vezes tem uma dica que é importante, pega uma gaze, molha a gaze, enrola ali ao redor do umbigo para que ele seque um pouco mais rápido. E sempre assim, tem o umbigo, tem que molhar em cima e embaixo, que às vezes cicatriza em cima, mas embaixo, por não manipular, por não colocar ali a questão do álcool, às vezes fica mais, demora um pouco mais tempo para cicatrizar. Então assim, é o redor mesmo do umbigo. E aqueles costumes de vó, de colocar ali algo no umbigo da criança para ficar mais para dentro, tudo mais, isso pode, doutor? Na verdade, sim. Isso não tem nenhuma comprovação, né? A questão, às vezes, tem uma hérnia umbilical, aí fica lá um menino com uma moeda. Então, assim, isso não tem comprovação nenhuma. Então, assim, não é recomendado a gente usar isso, não. Quantas vezes por dia trocar a fralda da criança? Então, a fralda é até uma coisa, assim, importante, que às vezes as mães à noite, o bebê faz cocô e não troca, com medo de acordar. É importante que a gente troque a fralda todas as vezes que a fralda esteja suja, né? Ou com muito xixi, cocô todas as vezes. O xixi, às vezes, que a gente usa a fralda descartável, essas fraldas, elas são, assim, absurdamente absortivas, então acaba que a gente consegue ficar um pouco mais de tempo, mas é importante a gente trocar sempre. E na hora de trocar a fralda, quando tá em casa, usar o algodão com água. Se foi pra rua, a gente pode usar o lenço umedecido, mas que isso não seja rotineiramente. Então a fralda, ela deve ser trocada sempre que estiver suja. Na troquinha ali, na troca da fraldinha, precisa usar a pomadinha para assadura? Tem algum tipo de dica aí nesse sentido? É importante usar e, assim, uma dica que eu dou, o que eu vejo muito, às vezes a gente acha que muita pomada resolve a assadura. Só que às vezes a gente colocar muita camada, aí que sim que faz assadura. A gente precisa secar bem a região genital da criança. Que às vezes a gente seca, mas não seca tão bem. E fica úmido, aí faz, assim, acaba desencadeando mais assadura. E é fina a camada da pomada. É bem fina mesmo, deixar a camada bem fina. Bebê tem que fazer cocô todos os dias, doutora? Então, sim e não. A gente tem uma história antiga que fala que o bebê de aleitamento materno exclusivo, eles podem ficar até 10 dias sem fazer cocô. Isso não procede, né? Assim, a gente precisa... O bebê do aleitamento materno exclusivo, eles acabam que não fazem tanto quanto os outros, porque acaba que o leite materno ele não tem tanto resíduo, então acaba que não tem tanto cocô. Mas assim, é importante a gente observar o quê? Se a barriga do bebê está muito distendida, se o bebê está muito irritado. Então, assim, o ideal é faça todo dia, mas tem crianças que não têm essa questão do todo dia e tá tudo bem. Mas assim, a gente precisa avaliar o exame físico da criança, se a criança está muito irritada, se a barriga está muito distendida. O cocô também pode ser um sinal, assim como o do adulto, há como o pai e a mãe perceberem algum tipo de alteração pelo cocô da criança? Sim, eu fico brincando que eu falo assim, o cocô pode ser de todas as cores, menos branco, tipo massa de vidraçaria, e vermelho, né, coisa assim com raio de sangue. Essas duas cores do cocô, a gente precisa reportar ao pediatra. Devo acordá-lo a cada 3 horas para mamar? De dia, sim. De noite, não. A noite é feita para dormir. Tem alguma peculiaridade na noite? Sim. Um exemplo. Se meu bebê está num bom peso, num bom desenvolvimento, à noite ele dorme. A gente não precisa acordar no período noturno, até porque a gente acaba atrapalhando o sono da criança. Agora, de dia, o ideal é que seja de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de acordo com a necessidade da criança. E tem crianças que, às vezes, elas manifestam a vontade de se alimentar antes até das 3 horas. Mas aquele que acorda para mamar, doutora? Aí você dá. Não Acordou, tem jeito. Acordou, chorou. Você vê o que não é fralda suja, ou às vezes não é frio, é fome, aí você dá. Mesmo que ele já tenha mamado em menos de 3 horas? Mesmo que ele já tenha mamado menos de 3 horas. Isso para aleitamento materno exclusivo. Para a questão do complemento, a gente acaba seguindo realmente as 3 horas. O bebê ele precisa arrotar toda vez que ele mama? Não necessariamente. E a gente às vezes fica ali meia hora, 40 minutos com o bebê no colo, aquela questão toda, e o bebê não arrota, né? Aí as mães ficam, e agora? Né? Já tá no próximo horário da próxima mamada. O ideal é que deixe ele em posição em pezinha, né? Para que faça uma digestão melhor, mas não necessariamente toda a mamada arrotada. Bicos artificiais, eles são amigos ou são vilões nessa história? Eu falo que tudo é escolha.
né? Tudo são escolhas. Escolha da chupeta, escolha da mamadeira. A gente sabe hoje que tanto a chupeta quanto o bico da mamadeira, as crianças que têm acesso a esses tipos de bico, elas tendem a ter um aleitamento materno não tão prolongado. Então, assim, só que a chupeta acalma? Acalma. Acalma porque suga. Então, eu falo assim, tudo é questão de escolha. O ideal é que não use. O bebê, berço ou dividir a cama com os pais? O ideal é que ele tenha o lugar dele para dormir. Ah, mas eu quero fazer cama compartilhada. Tem problema? Eu falo que tem problema em duas questões. Se os pais, porventura, usam a questões de bebida alcoólica ou a mãe está muito cansada, então o ideal é que não vá para a cama. Porque às vezes o bebê é tão pequenininho, a mãe está tão cansada ou o pai está tão cansado, porque às vezes os primeiros 30 dias é muito desgastante e às vezes eles vão por cima da criança e não percebem. Então, assim, a gente tem um risco de segurança nessa questão do RN muito grande com relação à cama compartilhada. Eu falo que às vezes até mais velho pode até usar a cama compartilhada, que a cama compartilhada é um elo, é um vínculo, mas assim, isso se não afetar a rotina do pai e da mãe. Afetando a rotina do pai e da mãe, a criança tem que dormir no lugar dela. Eu falo que assim, tudo é muito escolha, né? E assim, a cada escolha que a gente faz, a gente tem uma orientação. Mas o ideal é que o recém-nascido não faça cama compartilhada. Inclusive, se eu quiser ter um quarto para o bebê, e mesmo que ele seja recém-nascido, eu posso deixar no quartinho dele, recém-nascido, no berço. Então, a sociedade americana, ela preconiza que até 1 ano de vida, a criança fique no mesmo ambiente que o pai está dormindo. A brasileira, ela manifesta em relação a isso, por quê? Eles falam que por questão de segurança, né, que às vezes a gente não consegue ouvir o choro da criança numa necessidade ou acordar. Então, assim, o bebê quando ele é pequenininho, ele ainda tem ele é muito sensível, ele pode arrotar, ele pode chorar, a gente não pode ouvir porque está cansado. Então, o ideal é que pelo menos nos primeiros 6 meses, que ele fique dentro do quarto da mãe. Mesmo quarto. Só que aquela questão, tudo são escolhas, né? Tipo assim, eu não quero, eu quero deixar no... Então, assim, deixe, mas com questão dobrada com relação à segurança. Se eu tiver condições de uma babá eletrônica, outros recursos, utilizá-los neste momento. E assim, não que o quarto seja muito longe, porque a gente tem que estar atento, qualquer coisa diferente. Quando que é recomendado dar a mamadeira, doutora? Então, o ideal é que nunca, né? O ideal é que nunca. Eu falo que assim, a mamadeira não é uma recomendação. Às vezes a mamadeira ela acaba sendo uma necessidade por conta de N motivos da mãe não conseguir fazer uma amamentação exclusiva. Só que às vezes no primeiro momento da amamentação a gente pode usar o copo, a gente pode fazer uma relactação. Se não der certo, a gente usa o artifício da mamadeira, mas assim, depois de ter esgotado todas as possibilidades. Se a mãe adoece, se a mãe por algum motivo precisa tomar medicamentos, doutora, isso pode atrapalhar na fase da amamentação? É perigoso para o bebê? Tudo que a mãe consome vai para o leite? Sim, mas tem alguns medicamentos que não tem menor problema, vamos supor, ou antitérmico, às vezes não tem menor problema. Por isso que é sempre bom a mãe reportar ao pediatra. Olha, estou tomando tal medicamento, vou começar tal tratamento. É muito importante, que cada orientação é individual nesse momento. Qual é a frequência de visitas do bebê no pediatra? É mensal? É mensal. E a gente tem uma peculiaridade ali no primeiro mês de vida. É muito, muito importante que o bebê seja avaliado nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas e nos primeiros 5 dias de vida. Porque nesse momento a gente tem algumas questões como a icterícia neonatal, que é a questão do bebê ficar amarelinho. Então assim, a gente não sabe se vai precisar de fazer algum tratamento ou não. Então nesse início, até porque a amamentação ainda está em transição, os pais não sabem muito o que fazer, então é importante que o pediatra esteja presente, muito presente. Quais vacinas o bebê precisa tomar no primeiro ano? No primeiro ano, a gente tem um programa só disso, né? Das questões dessa vacina. Então, assim, é extenso. Só que a gente tem dois calendários vacinais, que é do Ministério da Saúde, que é um calendário super rico, e a gente tem um calendário particular, que tem algumas diferenças de vacina, que é da rotavírus, a gente tem uma dose a mais.
Da meningite, a gente tem do sorotipo a mais. Eu falo que se tem condição de fazer o calendário vacinal, que faça. Particular que faça. Se não, a gente usa do Ministério da Saúde mesmo e não tem problema nenhum. Bebês recém-nascidos não têm dentes, então eles precisam escovar as gengivas? Precisa. A gente precisa limpar a boca da criança, né? E assim, às vezes tem uma questão, ou às vezes com a própria toalha, é importante sim a gente limpar a boca da criança. Furar ou não furar a orelha do bebê, no caso das meninas, quando nasce, doutora? Então, é importante que a gente coloque isso um pouco mais para tarde, né? Mais velhinha, não tão cedo. E uma coisa assim que a gente não comentou, o teste do pezinho. A gente tem um teste do pezinho simples e a gente tem o teste do pezinho ampliado. É importantíssimo que os pais que tenham condição opte pelo teste do pezinho ampliado, porque a gente consegue ver um leque maior de doenças ali na triagem do primeiro ano de vida. Em alguns pontos, como na questão da higienização, a doutora pontuou bem a questão do cuidado com a pele do bebê, que é muito sensível. Que outros cuidados eu posso ter ali com a pele do bebê? É importante, muito importante, com que a gente não use muito sabão, porque o sabão ele é detergente. Tem algumas crianças que elas abrem quadros de dermatite atópica bem pequenininho, que é ali com uns 2 meses, com uns 3 meses, aí a gente acaba precisando hidratar mais essa pele da criança. Então a gente tem que observar aquilo que eles mostram pra gente. Mas assim, o principal é a gente usar um sabonete que seja neutro e que não use muito sabão. Bebês tomam água, doutora? Bebês não tomam água nos primeiros 6 meses de vida. Os primeiros 6 meses de vida é aleitamento materno exclusivo, ou se a criança precisar o uso do complemento, a água é aquela água que faz o complemento. Só. Introduziu a alimentação, aí a gente começa a água. Doutora, essas e outras dicas você sempre aborda no seu Instagram, né? Isso, eu dou muita questão, assim, dessas questões de rotina, das questões até da parte da nefrologia também. Eu dou muita dica lá. Então, quem quiser acompanhá-la... É a doutora Raquel Souto. Doutora Raquel Souto, para você conhecer o trabalho da doutora Raquel e enviar suas dúvidas ou saber mais sobre outros temas. Quero agradecer a doutora. Eu que agradeço, Renata, mais uma vez. Agradecer também a Celibras por mais uma vez nos ajudar a levar este tema, né, com inclusão a todos os públicos que nos assistem na tela da SIC TV. Agradecer a você de casa mais uma vez por nos acompanhar e, claro, deixar aí um ótimo fim de semana a todos vocês. Sábado que vem nós estamos de volta, estamos também no YouTube canal SIC TV. Obrigada mais uma vez, ótimo sábado.